Você está no canal da Usinaria, hoje no Startup Day aqui no IGCE, na Unesp Rio Claro. Agora comigo a Lilian Otaguro. A Lilian é gerente do Centro de Inovação Tecnológica e foi uma das responsáveis por organizar aqui na cidade o Startup Day. Lilian, seja bem-vinda aqui, esse bate-papo, uma satisfação ter você aqui. E fala um pouquinho sobre você e um pouquinho desse dia, está chegando no final já. Obrigada pelo espaço, Marcelo. O Startup Day é um evento nacional que acontece em todo o Brasil simultaneamente. Então, junto com o Rio Claro, várias cidades do Brasil estavam aqui fomentando a inovação e o empreendedorismo do público em geral. Essa edição em Rio Claro foi a segunda edição e ela aconteceu na Unesp. Sensacional. E eu acompanhei algumas palestras, fiz algumas outras entrevistas anteriormente, e a gente percebe que existe uma necessidade da aproximação entre o empresário, o empreendedor, aquele que tem a ideia, né, e coloca em prática, e também as infraestruturas acadêmicas e institucionais. Como que você vê essa sinergia, essa relação entre todos esses atores? Essa sinergia que na inovação a gente chama de tríplice hélice: academia, empresa e o governo. O governo. Então, quando essas três instituições, principalmente, elas se fortalecem e trabalham em harmonia, a gente consegue um ambiente de inovação para produzir aí o que a gente chama de startups, né? Então, o Centro de Inovação ele vem para fazer essa conexão. Então, ele traz a pesquisa e desenvolvimento desenvolvida dentro das universidades e tira da fronteira, que às vezes a pesquisa fica dentro da universidade. Como é que isso pode ajudar uma empresa? Como que isso pode ajudar um governo a solucionar um grande problema? Perfeito. Como que ela pode ajudar as pessoas a terem uma vida melhor, a serem mais produtivas? Então, o Centro de Inovação vem fazendo essas conexões para gerar inovação, gerar tecnologia. Sensacional. Eu ouço você falar, a gente já conversou algumas vezes anteriormente, e eu vi você trabalhar aqui toda preocupada. Claro, você organizou o evento aqui, e eu vejo toda essa disposição e vejo também um conhecimento técnico necessário para falar as diversas línguas. Língua acadêmica, língua empresarial, língua do jovem empreendedor, do empresário. Como que funciona isso para você? Como que você lida com isso? A gente está aí no viés da comunicação, né? Então, ela acho que, de tudo, o ponto fundamental. Se a gente não conseguir transcrever a mensagem que a gente está querendo passar para o público específico, a nossa mensagem não vai chegar com qualidade e a gente não vai atingir esse público. Então, é um exercício constante da gente tentar uniformizar da melhor maneira possível, principalmente uma linguagem que é da inovação, que é uma linguagem ainda muito nova, com termos muito específicos para as pessoas, né? Então, a gente precisa entender como uma pessoa do governo fala para a gente usar as terminologias deles, como é que o cientista fala, que é uma outra linguagem, é um outro tipo de abordagem, como o estudante fala e como as empresas falam. Então, quando a gente fala de unir essas instituições, essas entidades, a linguagem é um dos pontos fundamentais nesse sentido. Perfeito. Eu costumo dizer, né, eu tenho uma parte da minha formação inicial é a comunicação social, né, e também eu tenho um viés acadêmico na engenharia e também no mestrado de educação, e eu tentei já, né, entender isso, navegar nesses universos. Eu faço isso e eu vejo que sempre é um desafio. E a minha impressão é que, por mais que nós falemos o mesmo idioma, o português, né, as formas de pensar e de desenvolver um raciocínio lógico, elas são diferentes para essas pessoas por conta das experiências pessoais e das relações profissionais nos ambientes diversificados, né? Então, a comunicação é sim um ponto decisivo nisso tudo. E você pode dizer que seria esse o grande papel desses eventos, como Startup Day, de tentar unir os idiomas e facilitar essa aglutinação de conhecimento?
Com certeza, com certeza. Os eventos, eles têm um papel fundamental no aculturamento do público, né. Então, quando a gente traz um evento como o Startup Day, você traz uma linguagem para um público diferente, mas uma linguagem que seja traduzida e que eles sejam, que eles sejam atingidos por essa comunicação e que se apaixone, o que a gente espera, que eles se apaixonem pela inovação, pelo que a inovação pode fazer para a sociedade, para que também eles venham utilizem a inovação para gerar soluções ou para ter o seu próprio negócio. Então a gente segue nesse caminho de trazer os eventos como uma das pontes para fazer esse aculturamento em específico, inovação e empreendedorismo. Fantástico. Esse bate-papo ele tem essa ideia de ser dinâmico para passar um pouco para as pessoas, só uma palhinha, né, um pouquinho do que foi aqui, né, sobre as nossas óticas, né, pessoais. E dentro nesse sentido, a gente já está terminando, e uma coisa que eu queria trazer para você e trazer como uma pergunta são 2 pontos. Qual é a satisfação de ter entregado esse evento, foi fantástico, e quando é o próximo? A satisfação é enorme, porque a gente já vem trabalhando um movimento de inovação na cidade quando nada existia. Então, a gente, junto com os parceiros, com as instituições, conseguir realizar um evento desse porte de abrangência nacional, a satisfação é muito grande. E eu conversei com vários participantes que estavam aqui, ver que a mensagem chegou, né? A gente falou da linguagem, né? A mensagem chegou, eles foram impactados, foram inspirados, isso é muito satisfatório, né? E quando é o próximo? O Startup Day ele é anual, então ano que vem a gente está aí de novo. Mas antes disso a gente tem outros eventos aí proporcionados pelo Centro de Inovação. O próximo é um hackathon, que daí a gente pode também trabalhar a parte da linguagem, traduzindo para o público o que é um hackathon, mas a gente pode deixar para um outro episódio. Legal. Um hackathon que chama Desafio Rio Claro. Sensacional. Maio, abril... Maio. Maio. Tá chegando já. Tá chegando. A gente agora já começa a preparar esse evento aí. Maravilha. Pessoal, muito obrigado, né? A gente está chegando ao fim dessa etapa desses bate-papos aqui no Startup Day, na Unesp, e aqui em Rio Claro. E Lilian, parabéns pelo evento, parabéns por fazer parte dessa organização. Sei que foi feito em várias mãos. Várias mãos. E unificar esses agentes todos, esses vários atores em um único projeto que funcione, eu também sei que não é fácil. Então, mais uma vez, parabéns para toda a equipe aqui do Startup Day. Eu que agradeço e agradeço a participação de vocês também nesse evento, e a gente conta com vocês nos próximos. Muito obrigado. Obrigada. Para você, até breve. Tchau, tchau. E aí, gostou do vídeo? Então aproveita para curtir, comente aqui embaixo, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe. E aqui ao lado você pode acessar outros vídeos que você também pode gostar.